Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero pedir desculpas pelo atraso. A gente teve ali um problema técnico que não era problema, porque a solução estava ali e a gente não sabia. Mas ainda assim estamos podendo começar, mesmo com esse pequeno atraso. Vamos então, sem mais delongas, orar e começar o nosso tempo nessa manhã na nossa EBD, ok? Oremos. Deus querido, obrigado pela nossa liberdade de estar aqui nesta manhã. Obrigado pela chuva, Deus. Obrigado pela noite de sono. E obrigado pela tua palavra, que mais uma vez vem nos instruir, nos orientar. Que nós possamos, ó Deus, ouvir aquilo que temos para aprender esta manhã e responder com ação, responder com obediência da nossa parte. Dá-nos do teu Espírito nessa manhã. É o que ouvimos, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, o plano de evangelismo do Mestre, chegamos hoje à nossa lição número 4. E a próxima palavra que vamos ver na nossa caminhada, a palavra da lição de hoje é consagração, ok? E o texto base, para tanto, é Mateus 11, 29. Tomem sobre vocês o meu jugo. Texto que parece um tanto quanto contraditório, uma vez que Jesus nesse texto fala sobre descansar ou repousar nele, e aí vai falar sobre pegar o seu jugo, que dá a ideia de carga, dá a ideia de peso. Mas o que está por trás disso é a ideia de que aquilo que o Senhor pede de nós, aquilo que Ele espera de nós, não é de fato pesado em comparação com aquilo que o mundo, que o pecado, que a desobediência irão cobrar de nós, irão nos custar. Então, o que nós vamos falar sobre hoje, irmãos, é exatamente, a palavrinha já está bem ali no outro título, a questão da obediência. Eu vou resumir em um pequeno enunciado que nós vamos ver hoje. Você não tem como dar o que você não tem, ou não tem como reproduzir o que você não é. Então, a ideia é que a proclamação do Evangelho parte de uma pessoa rendida a este Evangelho e obediente a ele. Então, sim, ele vai impactar a vida das pessoas, ok? Então, vamos lá. Ele, no caso, Jesus, queria obediência. Jesus nunca esperou performance, inteligência superior, habilidade física ou outra habilidade qualquer dos seus discípulos. Ele sempre os aceitou e nos aceita como somos. Quanto a essas questões, ele só espera excelência. Isso é que sejamos a melhor versão de nós mesmos que podemos ser quanto ao uso do nosso intelecto, de todas as nossas habilidades e características. Em outras palavras, quando eu me refiro a que ele nos aceita como nós somos, é que se porventura você se converteu, uma coisa básica aqui, não sabendo tocar violão, você não é obrigado a aprender o instrumento musical, porque isso não tem absolutamente nada a ver com a salvação, tem nada a ver com o seu relacionamento com o Senhor. O que ele espera é que aquilo que você é e sabe fazer seja colocado a serviço do reino, a serviço do rei, certo? Na melhor maneira possível, ou nessa expressão que eu uso aqui, na melhor versão sua que você puder ser, ok? Então, ele não vai atrás de determinadas pessoas por causa daquilo que elas são, ou por causa daquilo que elas podem oferecer. Porém, algo que de fato ele sempre esperou de seus discípulos foi obediência. Então perceba, meus irmãos, que isso é extremamente importante, porque há muita confusão mental de que o valor real de uma determinada pessoa está naquilo que ela traz para a mesa, naquilo que ela tem a oferecer. E essa nunca foi a postura do Senhor Jesus, certo? Essa é uma postura muito nossa humana. Nós, quando temos um relacionamento com alguém e a gente começa a conhecer aquela pessoa melhor, nós admiramos mais ou menos aquela pessoa, nós valorizamos, às vezes, mais ou menos aquela pessoa por aquilo que ela pode oferecer, certo? Isso é desde pequeno. Então você tem aquele carinha na sua turma que joga bola melhor, você quer estar no time dele. Ou por acaso você já escolheu ficar no time do perna de pau? Ninguém, né? Porque você quer ficar com quem é bom, quem é competente, quem é capaz, quem é o melhor, certo? Então, Jesus não procurava as pessoas por esse quesito. Já falamos muitas vezes que a própria escolha dos apóstolos mostra que ele, em alguns pontos da perspectiva humana, nivelou por baixo. Eles não eram extraordinários,
eles não eram surpreendentes, certo? E eles não eram nem socialmente os que mais se destacavam, né? Não era nada disso que Jesus procurava, ok? Então, como eu disse, ele está atrás de obediência. Isso está incluído na ideia de discípulos, de alunos, e como fomos identificados mais tarde como cristãos lá em Atos 11, 26. A ideia por meio de todos esses termos é de imitação, o que é apenas uma outra palavra para obediência. Então, o aluno, o discípulo, o cristão, que nada mais é do que uma cópia de Cristo, um pequeno Cristo, ele vai ser identificado dessa maneira porque ele está fazendo igual ao mestre, certo? Era muito comum, antigamente, as pessoas serem identificadas pela a roupa, isso em determinadas escolas de ensino, que usavam, que copiavam o seu mestre, copiavam a maneira de se vestir daquele que estava lhe ensinando. Também é fácil identificar, às vezes, uma pessoa que foi ensinada por outra pelo seu estilo de ensino, pelas técnicas que ele usa, porque ele está imitando o seu professor, o seu mestre, nada mais natural. No começo da caminhada com ele, Jesus não esperava um credo, ou seja, um sistema de crença completo dos seus discípulos, a não ser o reconhecimento de que ele era o Messias. E até mesmo esse reconhecimento, irmãos, era incompleto, era limitado, porque eles não tinham toda a compreensão de que Messias Jesus era. Okay? Com o passar do tempo, tanto o credo quanto o entendimento de sua messianidade foram depurados e aprimorados. Contudo, desde o começo, seus alunos deveriam obedecer. A compreensão teológica, se você quiser colocar assim, e messiânica, não era lá essas coisas. Mas dentro da verdade que eles já conheciam, era esperada obediência. Ok? Essa era a condição para andar com ele. Definitivamente, o cortejo messiânico, né, Jesus tinha os 12 e certas mulheres que o acompanhavam, não era uma democracia. Parlamentarismo, nem pensar. Certo? Em absolutamente nenhum lugar nas Escrituras você vê Jesus colocando em votação o que iria ou se deixaria de fazer, mesmo nas coisas do dia a dia. Quanto mais nas coisas concernentes ao reino. Por quê? Porque o mestre estava determinando aquilo que eles iam fazer e aquilo que eles iam crer. Eu não estou transplantando, irmãos, tudo isso automaticamente para nós, eu estou só mostrando que para com ele, não para com um líder humano, o que se requer é plena obediência. Ok? Você jamais vai, no seu momento de oração, pensando, Senhor, eu vim aqui fazer né, um debate com o Senhor. Você não vai chegar que nem o doutor estranho, eu vim barganhar. Não, você não tem o que barganhar com Deus. Você não tem o que trocar com Ele. Você não tem o que argumentar com Ele. Certo? Eu sei que a gente não faz isso na prática, meus irmãos. Pelo menos não de maneira consciente. Faz na prática, mas não de maneira consciente. Mas a gente faz de maneira inconsciente com as nossas ações. Porque nós muitas vezes queremos insistir com Deus um curso de ação, uma decisão, algo a fazer que vem de nós, que é o que nós queremos. E a gente insiste, a gente vai. E às vezes a gente caminha para ver até onde Deus vai deixar a gente ir, para ver se de repente ele mudou de ideia, certo? Eu não sei se você é tão desenvolvido espiritualmente que você nunca passou por isso, mas eu já fiz isso. Com uma criança que testa o pai, né, como o pai diz, não mexe nisso. Aí a criança assim, ainda sorri. E aí vai colocando a mãozinha, né, para ver se o pai está falando sério. Aí daqui a pouco o sorriso se transforma num choro porque ele leva uma lanhada na mão para não continuar insistindo, não continuar teimando com o que vai fazer. Eu acho impressionante, irmãos, aqui um parênteses, e acho engraçado também a quantidade de novos pais. Eu vejo isso muito as pessoas escrevem nas redes sociais essa experiência, né? Os novos pais que começam a descobrir que os filhos são uma enorme fonte de aprendizado sobre a sua própria condição espiritual. Da maneira como a criança teima e age para com ele, essa semana mesmo um amigo meu escreveu, é incrível como esse menino é birrento, como esse menino é teimoso, como esse menino
é assim assado, né? E tinha a foto dele com o filho dele. Aí no texto ele colocou assim: não sei como Deus suporta o fulano, falando de si. A gente achava que ele estava falando do filho dele. Mas aí ele explica, né, como ele estava pensando nas atitudes do filho e dizendo assim: Senhor, eu faço a mesma coisa contigo. Eu tenho as mesmas atitudes, sou um homem adulto, pai, eu tenho as mesmas atitudes nas decisões, nas questões da minha vida. Então, irmãos, esse tema que a gente está vendo hoje, ele não é algo assim, pai, isso é pauta vencida. Meu irmão, se é pauta vencida na sua vida, né, joga teu manto sobre mim e ore por mim, porque eu não acredito que seja tão vencido assim. Essa é uma área que nós lutamos. Essa é uma área que nós lutamos, inclusive, sobre o tema da nossa matéria, em querermos embarcar no plano de evangelismo do Mestre. A gente se ocupa com coisas diferentes e outras no reino, mas não com aquilo que o Senhor, a priori, colocou como a nossa função. Então, se a gente fosse se desvencilhar de absolutamente tudo, o necessário, o que deveria ser mantido seria isso aqui. Era nos engajarmos com o que o Senhor colocou como uma função principal e única que Ele nos deixou. Em todas as suas despedidas, em todas as suas últimas palavras com os discípulos, o resumo era evangelismo, era missões. Então a gente pode e deve fazer algumas outras coisas, com certeza absoluta, mas essa é a principal, essa é onde a gente não pode negligenciar. E se eu estou trocando, né, o que o Senhor ordenou por outra coisa que eu gosto muito de fazer na igreja, eu estou desobedecendo. Na prática, eu estou fazendo o contrário daquilo que a nossa lição já começa a nos ensinar em termos de obediência, em termos de imitação do nosso Senhor. Ok? Ainda nesse ponto, o que eles, pode mudar aí, o que eles precisavam desde o começo, do seguir a Jesus, era confiar nele. É claro, isso inclui obedecer a palavra de Deus. Aliás, uma evidência da conversão é este desejo desde o começo em descobrir como agradar ao Senhor. Isso será com certeza cada vez mais desafiador, no sentido de, à medida que a gente vai crescendo na vida cristã e conhecendo mais da palavra, os desafios, o nível de confrontação deve ou precisa aumentar dentro daquilo que nós estamos vivendo. Desculpe, agora sim, pode mudar. O caminho da cruz na sequência. Inicialmente, o seguir a Jesus pode parecer fácil diante do que vem mais adiante, quando uma maior compreensão vem, ou uma maior compreensão chega. No começo parece ser fácil. Os discípulos não ouviram sobre tomar a cruz lá no começo da caminhada com Jesus. Primeiro era arrependam-se, pois o reino do Messias estava chegando. Mas logo com o tempo começou a ficar claro que não bastava aceitar a promessa messiânica, mas também render a própria vida em obediência à soberania do Messias. Não havia espaço para duplicidade. É mais adiante que eles vão ouvir, por exemplo, Lucas 16:13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, que é, no caso, o tema que está sendo tratado aqui. Mas o princípio, irmãos, da impossibilidade de servir a mais de um Senhor, inclusive quando esse Senhor sou eu mesmo, ele se aplica, obviamente, a todas as áreas da nossa vida. Era imperativo deixar o pecado e os antigos conceitos, hábitos e prazeres mundanos e se submeterem ao que era pertinente ao reino. As mudanças eram parte da obediência. Logo entenderiam que havia uma cruz a ser carregada. Qual era o tema da cruz a ser carregada quando Jesus fala? A negação de si mesmo em favor do próximo e do próprio Deus. Essa mudança, meus irmãos, de paradigma, ele é completamente ao contrário da nossa natureza. A nossa tendência é sim colocar a gente em primeiro lugar, certo? Mesmo os nossos instintos que parecem mais altruístas, como o instinto maternal, paternal, e que é verdade, né? Até no reino animal, um dia eu vi um vídeo de uma gata, né, tentando salvar os seus filhotes de uma cobra, em um lugar que parecia Índia, Paquistão, uma coisa assim,
e a gata não consegue, né? Ela não consegue salvar, o homem que estava filmando, tinha alguém filmando, o homem que estava tentando salvar a gata, ele também não conseguiu chegar a impedir a tempo a picada da cobra, né? E a mamãe morreu, deu a vida a um animal. Então, o instinto de proteção existe. Só que se você se aprofundar nos estudos que são feitos a respeito disso, isso tem muito mais a ver com o nosso instinto de sobrevivência do que a gente pensa. Por quê? Porque os nossos filhos são a continuação da nossa história. Então, onde eu quero chegar, meus irmãos? Até os instintos mais nobres que estão dentro do ser humano, eles têm um quê de egocentrismo. Ele tem um quê de estar, que é a meu respeito, no final das contas. Então não entenda mal, eu sei que a gente gosta dos nossos filhos, ama os nossos filhos e os protege. Mas como seres, certo? Como seres criados, quer ser nós, racionais ou os animais, há dentro disso a necessidade de que isso aqui é meu e eu tenho que proteger. De fato, meus irmãos, só o Evangelho me faz de olhar para fora de mim. Só o Evangelho vai falar para mim que eu tenho que negar o meu conforto, as minhas prioridades e tudo mais, e colocar o meu próximo e, obviamente, o próprio Deus acima de mim. E é por isso que os 2 mandamentos dizem amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, isso inclui a mim. Mas quando vai falar do meu próximo, certo? Não diz assim, e ame em segundo lugar o seu próximo, quase como Deus ou qualquer coisa parecida. Qual é o enunciado do outro mandamento, irmãos? Amar ao próximo como a si mesmo. O próprio mandamento comprova de que eu sou meu fã número 1. A primeira pessoa que eu admiro sou eu. Até a pessoa que supostamente não está muito contente com a vida e tudo mais, e aparentemente se odeia, esse ódio, meus irmãos, é a manifestação doentia do amor daquela pessoa por si mesmo. Eu não tenho condição de chegar e discutir com todo mundo aqui sobre aonde a gente vai chegar com isso, mas a Bíblia comprova de que eu não me falta amor por mim. Eu acho engraçado porque alguns pregadores, né, e até não pregadores, o pessoal que faz palestra por aí, quer colocar as pessoas que elas amem mais a si mesmas. Esse não é o meu problema. O meu problema é descobrir como que eu obedeço ao Senhor, amando a Ele acima de todas as coisas e ao próximo como Ele mesmo me ordena, ok? E essa negação, irmãos, continuando aqui, não era fácil de engolir. As pessoas gostavam de ser incluídas como seguidores de Jesus quando Ele curava, quando Ele enchia a barriga, isto é, quando convinha às pessoas, quando Ele fazia as coisas que todo mundo gostava e todo mundo aplaudia, né? As doenças estão indo embora, a gente tem Macfish para comer, né? Pão com peixe, certo? Macfish. Está tudo maravilhoso. Esse Jesus era conveniente. Esse Messias era admirável e digno de ser admirado. Mas quando Jesus começou a falar das verdades espirituais do reino e do sacrifício que acompanhava essas verdades, olha o que acontece. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Isso você encontra em João capítulo 6, versículo 66, e você pode conferir o contexto todo do versículo 25 ao 59. E diziam, mais adiante, versículo 60, dura é essa palavra, quem pode suportá-la? E se você lembrar bem, inclusive foi tema de um retiro de carnaval nosso, a palavra era dura porque Jesus citou nominalmente, não é nominalmente no sentido, ele citou especificamente o porquê que eles estavam seguindo até ali. Eles estavam do outro lado do mar. Jesus vai embora, atravessa o mar da Galileia, eles vão atrás e Jesus fala por que eles haviam ido até lá. Você lembra? Vocês me procuraram porque vocês comeram dos pães e dos peixes. Vocês são interesseiros. E agora que eu estou colocando a vocês um nível mais profundo de discipulado, um nível que inclui obediência, que inclui comunhão, que inclui submissão, que inclui autonegação, aí vocês não querem. Porque foi nesse contexto, irmãos, que Jesus usou, obviamente, uma figura de linguagem, dizendo que eles tinham que comer da sua carne e beber do seu sangue. Desculpa, irmãos, mas eu sou um pouco duro com aquela multidão, mas para mim, qualquer pessoa com meio neurônio
pode compreender que ele não estava falando literalmente, né? A minha professora de português pode ficar orgulhosa porque eu fiz direitinho a minha aula. É uma figura de linguagem. E eu até compreendo, meus irmãos, que boa parte deles entenderam que Jesus estava aumentando as exigências para andar com ele. E essa parte as multidões não queriam, não estavam dispostas, né? O que eles precisavam desde o começo do seguir a Jesus, aliás, não, perdão, onde que eu parei aqui? Ah, sim, suportá-lo, né? Fui para a folha errada. O que é esperado quando as pessoas querem ir embora diante do padrão, dos padrões que são estabelecidos? O que se espera, irmãos? Geralmente, elas são procuradas para que reconsiderem, que mudem de ideia, mas não no reino de Jesus. O preço da cruz, o preço do discipulado é inegociável. Uma das coisas que eu mais gosto, meus irmãos, do capítulo 6 de João, é como Jesus não faz nenhum esforço para mudar a opinião das pessoas ou obrigá-las a ficarem, convencê-las mesmo a ficarem. Em resumo, o que Jesus fala lá é porta da rua, serventia da casa. Não está satisfeito, mas você não foi embora ainda por quê? Então, é muito diferente dessa postura pedinte que as pessoas têm dado tanto a Jesus, não isso aqui da Bíblia, né, mas o que eles criam, como a própria igreja dele, onde é quase implorado às pessoas. Essa é uma das razões, irmãos, porque eu não sou fã e não sou praticante há muito tempo, décadas na verdade, do chamado apelo. Eu posso, inclusive, pregar uma mensagem evangelística, o que também, especificamente evangelística, é muito raro, porque eu creio que a pregação é para a igreja, o evangelho está dentro da mensagem, senão não é uma mensagem de verdade, né? Ele está lá. Você não precisa literalmente pregar uma mensagem evangelística para ela ser evangelística. Ela tem que sempre ter o evangelho, independente do que você fala. E independente do que eu pregar, quer seja uma mensagem explicitamente ou não evangelística, eu tenho um problema com essa necessidade que a gente tem de tentar convencer as pessoas a levantarem da sua cadeira e irem até a frente. Até deram o nome dessa porção aqui à frente de altar. Onde você não encontra em nenhum lugar na Bíblia isso também. Não é altar. Eu não gosto de chamar de palco, né? Porque então fica meio estranho, mas é uma plataforma, o que você quiser. Só é a parte da frente, como tem a parte de trás, a parte do lado, a parte de cima, é a parte da frente. A gente gosta de espiritualizar as coisas, de transformar as coisas de novo de volta para a religião. E aí tem essa necessidade de mexer com as emoções e apelar às pessoas. O nome literalmente é apelo. Quem cresceu em igreja sabe disso. A necessidade de mover as pessoas a tomar essa decisão. E se fosse uma coisa, meus irmãos, acabou a mensagem, o pregador dizendo assim, diante dessa mensagem, alguém hoje gostaria de entregar sua vida a Jesus, arrependendo dos seus pecados, confiar em Cristo como Senhor e Salvador? Alguém? Ok, não, vamos orar, vamos encerrar. Não, você sabe como é feito. Vamos cantar um hino, ou então uma música. Quando os hinos começaram a cair mais em desuso, infelizmente, aí tem esses cânticos especialmente planejados para o momento do apelo, né? Geralmente é uma música em tom menor, mexe com as emoções. E eu me lembro, infelizmente, participar de tantos desses momentos quando eu era menor, quando eu era mais jovem, e os pastores falavam assim, olha, nós já cantamos aqui aquele hino de 6 estrofes, um tempo longuíssimo. Nós vamos agora orar e vamos cantar mais uma estrofe. E era quase que de novo, mendigar as pessoas em lugar de Jesus. Leia João capítulo 6. E não é só isso não, tem outros textos que a gente vai destacar aqui, que mostra que Jesus trabalhava, irmãos, em outra frequência completamente diferente. Vamos adiante, irmãos. Risco calculado. Assim, enquanto o tempo ia passando e o verdadeiro custo se revelava, mais e mais pessoas ficavam pelo caminho. Interessantemente, alguns criavam condições pessoais para continuar, mesmo não sendo realmente discípulos. E Judas é o caso mais claro, sendo ele descrito como sendo do diabo, João 6,70. Né? Um texto que, inclusive, vem logo depois desse que nós estamos vendo em João 6.
O mais provável é que ele, Judas, irmãos, segurou as pontas, ele aguentou esses anos, porque ele cria na sua mente, isso vários comentaristas pensam dessa maneira, ele cria na sua mente, ou criou, perdão, na sua mente, a possibilidade de que, depois de eliminados os fracos, os que ficavam iriam ser beneficiados pelo Messias, que todos esperavam, isto é, o Messias conquistador. O que está se dizendo aqui, meus irmãos, é que de alguma forma a mente doentia de Judas, Jesus estava eliminando quem não era digno do reino com as suas exigências, e quem ficasse até o final ia conhecer Jesus como ele realmente era. Eu já falei, era o que era esperado pelo povo judeu. O Messias libertador, que ia botar para quebrar e botar os romanos fugindo com o rabo entre as pernas. Talvez uma de suas malignas motivações para a traição, irmãos, tenha sido forçar Jesus a se mostrar assim, né, conquistador, por ocasião de sua prisão. E, obviamente, ele estava redondamente errado. De novo, é outro pensamento que as pessoas têm. Quando percebem que em lugar de... Né, quando foram prender Jesus e tal, né, ele meio que, né, dá uma rucada ali, né, sai exterminando todo mundo e tal, demonstrar seu verdadeiro poder, ouvir as legiões de anjos que ele mesmo falava que o Pai poderia mandar em seu favor. Quando Judas vê que deu tudo errado e que ele é preso e começa a ser torturado, aí vem o que você encontra do seu remorso e que ele tenta devolver as moedas e depois vai e se enforca. Ou seja, o plano dele era maligno? Sem dúvida nenhuma. O próprio texto diz que ele foi o tempo todo guiado por Satanás, mas eu acredito, irmãos, que havia uma lógica errada, mal direcionada por trás disso tudo. E essa lógica é uma lógica que não compreendia direito o reino que ele estava sendo convidado, muito menos as exigências do rei, né, do Messias desse reino. Bem, esses desafios do discipulado talvez sejam a razão pela qual Jesus falou de maneira tão firme com o escriba, que disse que o seguiria por onde quer que fosse. Lembra desse cara? Olha o que Jesus responde, irmãos. As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Mateus 8:20. E outros casos surgiram. Olha lá. Outro quis cuidar primeiro das coisas da sua vida e depois seguir a Jesus. E aí ele, o que Jesus falou? Ok, eu compreendo, vai lá. Vai lá, eu vou ficar esperando aqui, de braços abertos, sobre o corcovado. Não. Olha o que Jesus responde para ele, irmãos. Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. É o mesmo contexto, versículo 22. Ainda outro queria condições especiais para seguir a Jesus. E a este Jesus disse: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Agora em Lucas 9:62. Perceba que esses pedidos que você encontra tanto em Mateus como em Lucas, irmãos, eles não eram pedidos absurdos. Eles não eram coisas assim, não era, como você pode pedir uma coisa dessa? Deixa eu cuidar dos meus pais, deixa eu enterrá-los primeiro, deixa eu fazer isso, fazer aquilo, eram as coisas da vida. Então a questão aqui era uma dedicação por parte dessas pessoas parcial e condicional. Agora percebam, se em questões que poderiam ser tomadas como nobres em outros contextos, Jesus estabelece tamanha dedicação a ele, o que podemos dizer das desculpas esfarrapadas que muitos dão hoje para não segui-lo? Por isso que a nossa mensagem precisa ser real quanto ao preço a ser pago e o risco que deve ser calculado. E aí, meus irmãos, eu espero que esteja passando na sua mente as suas próprias experiências de evangelismo, porque eu tenho muito mais frustrações, eu tenho muito mais pessoas que se enquadram nesses 3 exemplos aqui, do que pessoas que tenham abandonado tudo e seguido. Eu continuo investindo, eu continuo falando, mas eu poderia ficar contando aqui para os irmãos que é extremamente frustrante você ver como as pessoas demonstram um certo interesse e depois simplesmente abandonam. Teve um rapaz, alguns anos atrás, que apareceu, entrou em contato comigo, através de conhecer alguém da nossa igreja que já tinha ido embora. E ele falou claramente que ele queria conhecer mais a Deus, que ele precisava de Deus na sua vida, e assim, etc, etc. Conversei com ele, no primeiro momento ele tomou uma decisão, que esse é o problema, irmãos, com essas decisões.
Uma coisa é você tomar uma decisão na Coreia do Norte, ok? Outra coisa é você tomar uma decisão no Brasil. Mas você não corre risco nenhum. Eu já falei, irmãos, é fashion ser crente. O pessoal vibra quando a celebridade tal, quando o jogador. O Pedro do Flamengo se batizou. Nós um bafafá nas redes sociais. Agora, o Pedro Pedreiro se batizou, ninguém falou nada. Há um culto à personalidade que entra, inclusive, no meio evangélico hoje. Se alguma pessoa conhecida, entre aspas, se converte ou não, do que uma pessoa desconhecida. Então, tomou uma decisão. É claro que eu fiquei contente, porém, gato escaldado, né? Não me converti ontem, então meu pezinho continua atrás. Eu falei para ele, agora a gente vai caminhar junto. E ele veio, meu irmão, semana após semana. Participou de alguns grupos de vida nossos, participou de alguns cultos. Passado aí, talvez 6, 7, 8 encontros, não lembro bem, que ele vinha numa tarde, horário de expediente, largava o seu trabalho, né, o seu empreendimento para estar lá. Uma bela semana não apareceu. Aí eu mandei mensagem para ele. Oi, são 15 horas, estou lhe aguardando. Não respondeu. Mais adiante ele falou que teve um problema no trabalho. Eu falei, não, ok, não tem problema, mas quando for assim você avisa. Porque em lugar de ficar ali esperando, eu poderia ter ido fazer outra coisa. Semana seguinte ele veio, e na outra semana, de novo, não. Mesma coisa. E daí, acabou. Meses e meses e meses. E eu poderia contar, irmãos, que isso aconteceu uma vez? Não. Em outros exemplos aconteceu a mesma coisa. Alguns não passaram nem do primeiro encontro dessa tal decisão. E por quê? Por causa de coisas como estão anunciadas nesse texto aqui. Deixa eu enterrar meu pai primeiro. Deixa eu fazer tal coisa. Um desses falou para mim assim, ele apareceu, né? Na verdade, ele comentou, ele apareceu para me entregar, para me dar seu número novo. Eu falei, tá bem, tá anotado. E aí, para onde você tem andado? Você sumiu, disse eu. Não, é porque... Aí falou um monte de coisa, irmãos, que não tinha como durar mais do que 3 semanas. Só porque eu estava em obra, não sei o que. Eu falei assim, desde outubro? Porque foi quando ele sumiu, esse outro. Eu falei, papá, que obra longa, você construiu o quê? Um estádio? Desde outubro? Aí eu falei, né, realmente, foi falta de uma prioridade. Eu falei, tá certo, qualquer coisa estou aqui. Pena que você interrompeu aquilo que você estava caminhando. Aí ele respondeu, como é que eu faço para recomeçar? Eu falei, ok. Então, a primeira coisa que eu quero que você faça é que você apareça domingo lá na igreja. Porque, irmãos, de novo, gato escaldado, eu vou ficar olhando o portão a tarde toda esperando uma pessoa aparecer. Fiz um teste. Deixa as coisas primeiro. Vai fazer primeiro isso que eu estou falando. Já vai fazer 1 mês e meio. E não apareceu. Esse é um trabalho, se você quer se identificar com Jesus, extremamente frustrante. Quando você não fica adoçando a boca das pessoas para que queiram ao Senhor. Quando você, de forma amável, claro, mas você fala da necessidade de obediência e de compromisso. Perceba, queridos, que eu não falei com nenhuma dessas pessoas, olha, tenho certeza que Deus pode querer que você largue tudo e vá ser missionário na Nigéria. Não, ninguém falou de nada disso, não. Era uma coisa tão simples como, tenha um compromisso de conhecer a palavra de Deus e de crescer. E nem para isso as pessoas estavam dispostas. A parábola dos solos explica bastante como que você tem que ter discernimento se a semente de fato está germinando. Porque foi isso que aconteceu na vida de Jesus. Muitos desses que seguiam, quando viram o preço do discipulado, pularam fora, porque não estavam dispostos a tal coisa. Eu tiro os olhos do papel, irmãos, e me perco aqui. Mas já vou me achar. Por isso, Jesus disse,
Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta a calcular o preço para ver se tem o dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Lucas 14. E ele completa o ensino dizendo: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Então, meus irmãos, eu creio que esse estudo de hoje, ele começa não como uma medida para a gente avaliar as pessoas que nós estamos investindo, mas avaliar nós, o meu nível de comprometimento, o meu nível de envolvimento. De fato, eu tenho feito jus a chamar ao meu Senhor de Senhor, de Mestre, ou eu tenho selecionado o que me convém, o que eu quero da parte dele, aquilo que me alegra, aquilo que me satisfaz, aquilo que me preenche. Mas quando ele começa a tocar em áreas que exigem de mim mudança, transformação, exige de mim abrir mão de alguma coisa, aí eu não quero. Aí fica difícil para mim. Então a gente precisa, irmãos, calcular o risco realmente do discipulado. Porque, seguindo adiante, poucos pagam o preço. Os interesseiros abandonaram Jesus de barriga cheia, mas de alma vazia, pois ele não atendeu às suas expectativas. Quando isso aconteceu, Jesus ficou com um grupo bem diminuído. Novamente, a maioria das pessoas tentaria proteger esse grupo de diminuir ainda mais, certo? Perdeu tanta gente, então deixa eu mudar aqui o discurso, deixa eu facilitar as coisas para não perder mais gente ainda. Mas não o mestre comprometido com a verdade e comprometido com a obediência. O que Jesus faz? Ele vira para os 12 e pergunta: vocês também não querem ir? De novo, João capítulo 6, agora versículo 67. Para pensar, meus irmãos. Eu sei que é Jesus e ele tinha um controle absoluto de tudo que iria acontecer. Mas eu fico pensando, irmãos, como espectador externo e que não sabia de tudo que nós sabemos hoje, estava ali vivendo aquele momento, eu ficava pensando assim: Senhor, será que essa é a melhor estratégia? Se o Senhor precisa desses homens no futuro, o Senhor não está dando um tiro no pé, não? E se eles pagarem o seu blefe? E se eles de fato dizerem assim, né? Então a gente vai mesmo, se é assim. Porque, irmãos, olha aqui, pare por um minuto e pense se esses homens também fossem embora. E se ficassem ofendidos. Se tivessem apenas esperando a oportunidade para sair desse barco furado, e agora essa oportunidade aparecia para eles. Muita coisa podia dar errado com essa pergunta de Jesus no versículo 67. Mas Jesus colheu, irmãos, o resultado do investimento desde que eles haviam começado a andar com ele. Porque a resposta clássica que a gente conhece de Pedro, né, mostra que ele estava respondendo a já o mais de ano que ele estava andando com o Senhor. Ele diz: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Versículos 68 e 69. Diante disso, irmão, Jesus tornaria cada vez mais claro o que estava pela frente. Então perceba que o que podemos entender é que todo aquele palco de João capítulo 6, esse enorme capítulo, nós já estamos no versículo 69 aqui, e ele vai mais adiante, né? Tudo isso, irmãos, que inclusive a gente levou um retiro inteiro analisando. Qual era o objetivo principal? Esses aqui. Era mostrar quem eram os interesseiros, as multidões que não tinham de verdade compromisso com ele, e agora aprofundar mais ainda o perfil, particularmente dos 12. E é claro, dentro desses 12, irmãos, aqui tem Judas, né, que está indo só no vai da valsa, está indo com a galera, né, está indo com a correnteza. Talvez, inclusive, quando Jesus falou aquilo, vocês querem ir embora também? Judas pensou assim, aí quando Pedro dá a resposta, ele, deixa eu ficar, vai ficar mal, eu saí. Eu até acredito que também dentro desses 12 se inclui as mulheres que andavam com Jesus, né, e outros desse grupo mais seleto. O fato é, meus irmãos, que
Jesus não temia depurar quem de fato era discípulo e quem não era. Sabe o que eu tenho visto, meus irmãos? 42 anos de vida cristã, muitos crentes que ficaram pelo caminho, eles são extremamente melindrosos. E alguns, em certa forma, são seletivos quanto ao que querem na sua vida espiritual. Quando você começa a confrontar sobre determinado assunto, que ele não tem problema, ele ou ela não tem problema, ele fala assim, nossa, estou na igreja certa. Esse pastor não deixa por menos. Ele tem até vontade de sentar do lado, ele tem até vontade de dar assim, fala Deus, fala Jeová. Aí o tempo vai passando. E essa é uma das vantagens, irmãos, da pregação expositiva em textos inteiros, porque uma hora ou outra o pregador tem que passar por aquele assunto. Não tem como pular. Se vocês acham, irmão, que para mim foi extremamente confortável falar sobre o assunto que nós tratamos há 2, 3 domingos atrás, em Tessalonicenses, em outras palavras, sobre sexo e moralidade sexual, em um auditório cheio de homens e mulheres e até pessoas jovens, não. Dizer para mim assim, pastor, qual texto você vai escolher hoje aleatoriamente? Eu vou lá para Tessalonicenses. Não, provavelmente não. Como provavelmente a maioria dos pregadores nem passou nem perto de texto assim. Mas tratamos, passamos pelo texto, porque se está na revelação é porque é necessário para nós. E aí essas pessoas chegam no ponto, irmãos, aonde a palavra incomoda. E aí elas preferem ficar pelo caminho. Elas não gostam mais da igreja, não gostam mais do pregador. Essa é o que está por trás do que Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 4, irmão, do comichão nos ouvidos. Nós gostamos de ouvir coisas que agradam. Eu já falei para vocês que nós tínhamos um professor no seminário, hoje ele não é mais professor lá, é pastor hoje não, há muitos anos é pastor de uma igreja, que nós sempre tínhamos o culto na capela terça a sexta, né, de manhã, de extrema qualidade. Eu não me lembro de uma mensagem rasa. Afinal de contas, eram professores de seminário, né? Mas quando ele ia pregar, já podia pegar o metiolate e o benguê. Com aquela voz calma dele, até meio esganiçada que ele tem. Mas, meus irmãos, as aplicações dele iam lá dentro do nosso quarto, nosso dormitório. Ele era extremamente pessoal e detalhado nas suas aplicações e compreendia, de certa forma, a dinâmica de pensamento. Nós éramos praticamente todos jovens, né? do jovem no nosso perfil ali, que está dentro do seminário, da vocacionado e tudo mais, ele ia lá no nervo. Fazendo tratamento de dente, irmãos, quando está lá em cima está maravilhoso, quando está no meio está ótimo, mas quando chega lá perto da raiz, eu acho que eu tive até visões. Mas foi o terceiro céu, não, foi o terceiro outra coisa, porque dói, é o nervo. Você não aguenta. O discipulado, meus irmãos, é constantemente Deus tocando no nervo. Acredite, você pode viver uma vida por anos, por décadas. E em lugar de estar fazendo o tratamento que você precisa, você está só fazendo uma maquiagenzinha. E uma hora, essa conta na nossa vida chega. Se você não aprender a endereçar o problema, que a palavra de Deus tem talvez lhe confrontado, né? Tempo após tempo, você não tem tratado, não tem cuidado disso daí. Seguindo adiante, queridos, obedecer é aprender. Aqui vale ressaltar que eles ainda não estavam prontos. As verdades mais profundas quanto à obra e à missão de Jesus lhes eram incompreensíveis por causa de pressuposições, preconceitos também, que eles ainda tinham e de sua própria limitação humana. Depois da declaração que lemos em João 6,
Pedro, por exemplo, erraria, dará canelada ao repreender Jesus quanto à sua predição sobre a sua morte nas mãos dos líderes religiosos. Em Mateus 16, 23, ele diz: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. É a parte onde Jesus diz: para trás de mim, Satanás, porque você não cogita as coisas de Deus, mas dos homens, certo? Então ele ele faz esse gol de placa, né, esse golaço, e depois ele dava aquela canelada e a bola saía pela lateral, de tão ruim que era. Porque a compreensão dele ainda estava dentro da sua limitação. Bem, e em várias outras ocasiões, simplesmente, a ficha não caía para os discípulos. Jesus falava, irmãos, e claro, nós estamos depois da história, de maneira extremamente clara, mas eles não, né, ligavam os pontos. Tais demonstrações de imaturidade espiritual e falta de compreensão eram toleradas por Jesus, porque, diferente daqueles outros seguidores interesseiros, esses continuavam ao lado de Jesus. A obediência estava lá, mesmo que em meio a tantas dificuldades de compreender realmente quem era esse Messias. Dentro da sua limitada compreensão da verdade, irmãos, eles se dedicavam. Estavam ali e seguindo o Mestre, dando as caneladas, mas estavam ali. Eles só chegaram à compreensão mais aprofundada e praticamente completa porque obedeceram mesmo sem compreender. A obediência a Cristo era o meio pelo qual eles aprenderam as verdades sobre Cristo mais e mais. E tal como o Senhor Jesus disse, irmão, se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo de mim mesmo. João 7,17. O ponto aqui, meus irmãos, é que o discernimento espiritual, a compreensão, a transformação, ela não vem de uma maneira subjetiva, mas de uma maneira de obediência objetiva. Eu vou seguindo, eu vou obedecendo, eu vou me submetendo, eu vou, na prática, fazendo o que o Senhor manda, e com o tempo, as minhas paixões, os meus desejos vão se amoldando à vontade dEle. Entende, irmãos? Então, há uma dimensão da nossa transformação que acontece enquanto caminhamos com o Senhor. É como se Ele estivesse caminhando na frente, certo? E teimosamente, na minha desobediência ou na minha obediência parcial, de vez em quando eu diminuo o passo, de vez em quando eu me distraio com a paisagem, eu saio do caminho para dar uma olhada no que me chama atenção, mas ele me traz de volta e eu continuo andando com ele, e logo que eu estou no mesmo passo que ele, na mesma direção que ele, olhando para as mesmas coisas, indo para o mesmo objetivo. Mas isso levou um tempo, leva um caminho. E aí, de novo, meus irmãos, a gente volta para a rotina, a mesmice, se você quiser chamar assim, da caminhada cristã, que é uma coisa, irmãos, extremamente evitada pelo mundo evangélico de hoje. Está todo mundo atrás da última novidade. Pastores por aí e líderes de igreja vivem virando nos 30 para fazer uma coisa que chame a atenção das pessoas. A última novidade. O que agora a igreja vai? Porque eu fui fazer o curso tal, eu fui no seminário tal. Pode ser cemitério também, porque você não aprendeu nada que presta, né? Eu fui no congresso tal e eu trouxe este método, eu comprei, não, pessoal, antigamente, eu comprei esses DVDs aqui pra gente aprender e tal. Agora a igreja vai. Porque o trabalho diário, meus irmãos, a vida diária com Deus, essa coisa, entre aspas, tediosa, as pessoas acham que não funcionam. Já parou para pensar, meus irmãos, que a maior parte do ensino que Jesus deu a esses homens era simplesmente estar com Ele, era andar com Ele, e à medida que andavam, aprender da pessoa dEle, não apenas do que Ele falava, do que Ele ensinava, não apenas dos milagres que Ele fazia, mas da própria pessoa dEle. O que eu quero chegar aqui, meus irmãos, onde eu quero chegar, e isso vale para todos nós, que inclusive foi uma das minhas aplicações, né, no devocional desta semana, quanto de Maria e de Marta estão lutando dentro de nós. Bem, não me engane, não me entenda mal. Alguns de nós não tem nem Maria nem Marta.
Marta é aquela que está ocupada fazendo isso, fazendo aquilo, né? Subia, chupa cana, bate escanteio, tá pra lá, e ainda reclama de quem não está ajudando. Maria, no outro extremo, quer estar com Jesus, quer relacionamento. Muitos crentes, meus irmãos, não têm nenhuma e nem a outra. Não fazem absolutamente nada pelo reino, mas também não têm uma vida que se aprofunda no conhecimento do reino. Sabe por que eu sei disso, meus irmãos? Porque se você não está trabalhando, mas você está pelo menos se aprofundando no seu relacionamento com Deus, e de verdade, eventualmente, você vai trabalhar para o rei. É isso que relacionamento com ele produz na nossa vida. Você quer trabalhar para ele. Agora, eis aqui o perigo de você começar nesse relacionamento, nessa caminhada com ele, como Maria, mas eventualmente você substituir o que você acha que agrada a Deus por Marta, pelo ativismo. Fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro, tal. Eu fico admirado, meus irmãos, como eu tento convencer colegas, e não é porque eu quero vender devocional, porque eu não tenho nenhum centavo de lucro na venda desses devocionais que a gente produz agora. Eu tento convencer colegas da necessidade de levar essa prática, esse hábito, que é bíblico, do devocional diário para suas igrejas. E a maioria, eu avisei lá na igreja, teve uns 15, manda 15, irmão. Manda 15 exemplares aí. Quantos crentes da sua igreja tem? Nós estamos uns 300 membros. Vai ficar uma enorme diferença, 15. Eu sei, meus irmãos, você não precisa de um devocional para ter vida diária com Deus, eu sei. Mas essa era a sua experiência antes de uma ferramenta dessa? Seja sincero. Antes de uma ferramenta dessa, você tinha tempo diário com Deus nos últimos 10 ou 15 anos de vida cristã? Seja sincero. Porque quando eu cheguei no seminário, eu tentei argumentar a mesma coisa. Porque eu conheci no caso, o que usávamos antigamente, né, anteriormente, o Diário de Oração Silenciosa, eu conheci quando cheguei no seminário. Não é, Tessa? Apresenta pra gente lá. A primeira coisa que eu falei assim, rapaz, eu não preciso de livrinho para ter tempo com Deus, não. Com o tempo comprovou-se que eu precisava de um livrinho para ter tempo com Deus. A gente acha, meus irmãos, que a gente está em algum patamar espiritual. Até que a gente percebe que o dia passa inteiro. Você assistiu 8 capítulos da sua série, você até leu, né? Muito, mas você não passou tempo com o dono de tudo isso. Eu já contei para vocês a pergunta do meu exame ministerial, né? Pastoral. Várias perguntas de altíssima e profundíssima teologia, o que tem que ser mesmo, né? Esses exames pastorais, aguinha com açúcar, dá até coceira, né, para mim. Não aguento nem assistir. O exame pastoral tem que tirar o couro do camarada, porque ele vai ser pastor, né? Vai ser professor de EBD, com todo respeito. Vai liderar a gente espiritualmente. Eu tenho que tirar o couro mesmo. E, meu amigo, estavam tirando meu couro e passando sal grosso para ver se eu aprendi a lição. Mas estava lá, respondendo. Aí veio uma pergunta, meus irmãos. Perceba, eu estou, né, a 3.000 graus de temperatura respondendo aquilo. Aí o examinador pergunta assim, o que você precisa para conhecer a Deus? Ai, meus irmãos, eu saquei esse teólogo e aquele. Porque Kierkegaard, isso, ok, tal. Porque na patrística? Ele, não. Ele desistiu. Não, Joveci. Você precisa gastar tempo com ele. Tempo. Por isso que esses homens puderam responder, para quem iremos nós? Porque eu acho, meus irmãos, que depois de você andar com Jesus durante 1, 2 ou 3 anos, você pode até não gostar do que ele fala. Você pode até se incomodar com o negócio de comer minha carne e beber do seu sangue, mas você já não consegue mais a alternativa.
você não consegue mais fazer outra coisa. O mero pensamento de você ir para outro caminho é insuportável. Mas se nós substituirmos este relacionamento por ativismo ou religiosidade, nós vamos passar 10, 20, 30 anos dentro de uma igreja, sem dúvida nenhuma. Isso não necessariamente redunda em se desviar da fé ou abandonar a fé. Não, não necessariamente. Mas de fato, irmãos, não vamos aprender nada. Não de verdade. Não o que está relacionado à obediência. Porque a obediência não é a uma mera cartilha de faça ou não faça. A obediência é a uma pessoa. E só no relacionamento íntimo com essa pessoa nós vamos compreender quem devemos ser e como devemos fazer. O compromisso deles era com a pessoa, continua nosso parágrafo, e eventualmente entenderam o ensino. Só aquele que anda em obediência ao que sabe, consegue aprender o que ainda não sabe e ser liberto das mentiras que o limitavam. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eis aí o contexto que Jesus está dizendo isso. A verdade liberta logo assim que a gente a conhece? Sim. Mas o que Jesus está dizendo aqui é um processo de andar com Ele, de conhecê-lo cada dia. Prova de amor. Seguindo adiante, irmãos. Nunca podemos esquecer o vínculo que existe entre amor e obediência. Quem ama, obedece, e quem obedece está demonstrando seu amor. Ponto final. Claro, falamos aqui de uma obediência prazerosa e cheia de contentamento, e não de algo imposto, obrigado, cheio de amargura, tá? Não é aquela obediência, né, tipo, menino, senta. Eu vou sentar, mas por dentro eu estou de pé. Não é essa a obediência. Ah, pastor, mas eu nunca faria isso com Deus. Conta-me outra. Que essa piada eu gostei. Você consegue uma segunda? Não só faríamos como fazemos. E o pior, meus irmãos, uma criança que senta por obrigação, mas por dentro está fazendo birra, está em pé, ela engana talvez seus pais. Nós não. Não conseguimos enganar Deus na nossa obediência exterior, né? Há literalmente horas de sua morte, certo? Nós estamos aí já afunilou o que tinha que afunilar. Jesus lhes dá vários ensinos sobre esta relação entre obediência e amor. Presta atenção como ele podia falar de um monte de coisa, irmãos. Ele podia se concentrar nos mistérios do universo, ou sei lá. Ele se concentra naquilo que vai mantê-los, ok? Durante nem é 3 diazinhos, certo? Quando diz ao terceiro dia ele ressuscitou, é contando o dia da morte, sexta, o dia do túmulo, sábado, o dia da ressurreição, domingo. É assim que se conta na antiguidade. Primeiro, segundo, ao terceiro dia, sexta, sábado, domingo, ele ressuscitou. O que ele estava dizendo, ele ia mantê-los nesses dias. Já no domingo, ele já ia retomar, e durante 40 dias, ele continuaria investindo nos seus discípulos até a sua ascensão. E preocupado com esses últimos momentos, irmãos, porque seria crítico, a cruz não era brincadeira. A visão da crucificação, meus irmãos, era para botar pavor em qualquer um. Por isso que, toma a tua cruz e siga-me, no primeiro século, é muito diferente de ouvir hoje, né? A gente até canta, né, com a Nívia, correrei para a tua cruz. Não no primeiro século. Certamente não no primeiro século. Porque eles sabiam exatamente do que eles estavam falando. A gente não tem ideia do que essa expressão significa. Ok? Então, nos momentos finais, ele vai falar sobre isso. Olha lá. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Eu estou pulando o texto aqui, meus irmãos. A referência está no final. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará,
nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. E aí as referências de João 14, João 15, nesses textos saltados, né, e separados aí entre esses sinais de reticências, ok? Então, meus irmãos, resumindo, a obediência, novamente, prazerosa, cheia de contentamento, é a nossa manifestação de amor ao nosso Deus. Ele não precisa de grandes prédios, ele não precisa de grandes eventos, ele não precisa de coisas performáticas da nossa parte, ele precisa de obediência. Apenas isso. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Então, a nossa preocupação, nossa agenda de negócios número 1 de todo dia é: Senhor, o que na minha vida hoje eu preciso consertar para mais lhe obedecer? O que precisa mudar na minha vida? E eu tenho certeza, meus irmãos, que todos nós teremos a cada dia desafios para lidar e encarar com a ajuda, claro, do Senhor, né? E, meus irmãos, quanto a essa questão de obediência, Jesus dá o exemplo. Então, como em absolutamente tudo o que Ele nos ordenou, Jesus viveu a nossa vida e não apenas morreu a nossa morte. Em outras palavras, Ele deu exemplo. A obediência absoluta foi o princípio norteador de toda a vida do Senhor Jesus. E detalhe, irmãos, obediência até a morte e morte de cruz, como diz Filipenses 2,8. Palavras de Paulo que eram bastante impactantes no primeiro século, debaixo do Império Romano. Diante disso, o Senhor Deus, o Pai, pôde usar a vida do Filho de maneira plena. Tudo saiu conforme o planejado porque o enviado, obviamente Jesus, era completamente submetido ao enviador. João 4,34 diz: disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Capítulo seguinte, 5,24, não procuro agradar a mim mesmo, mas àquele que me enviou. E se lembra da relação entre obediência e amor? Jesus está aí também. Se vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Olha a parte sublinhada, irmãos. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. João 15:10. Tudo se resume, irmãos, ao clamor que a gente ouviu lá no Getsêmani. De novo, última semana da vida de Jesus. Pai, se queres, afaste de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. A cruz não foi o ato de obediência de Jesus, mas foi o ápice, o ponto mais alto dessa obediência. Na cruz, ele coroou uma vida perfeita de obediência. Então, meus irmãos, isso é muito interessante porque é óbvio que a cruz se destaca, né? Tanto que Paulo escreve, foi obediente até a morte, morte de cruz, mas ela é o desfecho de toda uma vida. Às vezes eu fico pensando, meus irmãos, o que foi para o Senhor Jesus cada momento da sua vida. Eu me lembro que um primo meu mais velho, né? Eu levei um livro meu para ele dar uma olhada, e eu tinha um carimbo com meu nome. Em vez de escrever à mão, eu tinha um carimbo com meu nome para identificar meus livros. E esse carimbo, em minha defesa, né, foi caro. Porque 30 e tantos anos atrás, um carimbo para mim era dinheiro, porque eu tinha pouco, né? Aí eu fiz aquele carimbo e ele perguntou se eu tinha certeza que a grafia estava certa e tal, né? Eu falei, sim, eu sei escrever meu nome, tá certo. Mas as informações estão certas, você não quer mudar nada, não? E eu coloquei o PR na frente. Só que tem um detalhe, eu nem tinha ido para o seminário ainda. As coisas que jovem faz, né, meu irmão?
Porque na minha cabeça, esse carimbo, não é que nem hoje você faz um carimbo por 15 reais, né, meus irmãos? É que os novinhos não sabem o que era o tempo da inflação, né, irmão Enof? A gente calculava tudo, vendia o almoço para comprar o jantar, porque a coisa era braba. E aí eu, para adiantar que é um negócio que para mim ia ficar durante muito, muito tempo, eu coloquei, né? E o meu primo, que me acompanhava espiritualmente, inclusive, falou assim, você não tem direito a usar isso aqui. Eu não estava botando nenhum documento oficial que fosse para alguém. Isso era coisa minha, que estava guardado na minha estante. Certo? E que eu nem tinha tantos assim naquela época ainda. Talvez algumas dezenas de livros apenas. E ele fez o seu argumento sobre você querer pegar atalhos. E tempos depois, meus irmãos, eu fiquei pensando exatamente sobre a vida de Jesus nesse ponto. O que é para o Deus Criador de todas as coisas ouvir? Jesus, está na hora de entrar, chega de brincar. Vai se lavar porque está na hora da janta. Meu amigo, aquela criatura que está chamando, foi criada por ele. Pastor, você está botando minha cabeça, está girando minha cabeça. É a mãe dele. É, porque deu a luz a ele, mas ele é o Deus criador de todas as coisas. Ele é o princípio de tudo. Então eu ficava pensando, irmão, sobre cada fase da vida de Jesus, ele submetendo ao seu pai, com P minúsculo eu estou me referindo, a José, e fazendo as coisas, seguindo a profissão do seu pai, como era costume na antiguidade, né? Filho do carpinteiro era carpinteiro. Mas também fiquei pensando, meus irmãos, em ele esperar cerca de 30 anos para começar, que é o que a gente tem registrado que ele fez no começo do seu ministério. Porque aí eu lembrei da minha história do carimbo. Porque Jesus dificilmente faria um carimbo, Jesus de Nazaré, embaixo, Messias. Por que você fez isso? Eventualmente eu vou usar. Para economizar, eu já fiz. Mandei fazer na cidade próxima. Você já viu quantos denários está um carimbo? Não queimou etapas, esperou o momento, submeteu-se de forma incrível. Rapaz, sou carioca mesmo. O cara passa na minha sombra aqui, eu já... Submeteu-se de maneira incrível, por quê? Obediência. Tempo todo obediência. Mesmo quando não era a coisa mais fácil de se fazer, com certeza. Também nos momentos finais, Jesus disse, eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Esse é João capítulo 13, exatamente o texto em que Jesus lava os pés dos discípulos. Desculpe-nos. Assim como Jesus foi abençoado ao fazer a vontade do Pai, os seus discípulos também seriam. O princípio em foco, irmãos, estamos chegando ao final aí. Em termos de sua estratégia para alcançar as pessoas, a obediência exemplificada pela sua própria vida era a única maneira pela qual ele podia moldar a vida dos discípulos em conformidade com a sua palavra. Sem obediência, não haveria um crescimento em caráter e um entendimento maior de propósito. Além disso, esses homens seriam líderes da igreja que logo seria estabelecida. Para liderar, eles precisavam antes aprender a se submeter, isto é, precisavam aprender a obedecer. Eles entrariam em choque com forças das trevas que são extremamente organizadas e obedientes. Claro, as motivações e imposições que acontecem nas fileiras das trevas em nada tem a ver com os filhos da luz. Porém, irmãos, o princípio é o mesmo. Ainda que as nossas motivações sejam outras, principalmente seja o amor de Deus. E esse princípio é o quê? Organização e obediência. Então, o ponto aqui, meus irmãos, é que já há algo estabelecido para nós fazermos. E como fazermos? Não temos que ser criativos, nem temos que modificar o que tem que ser feito. Então,
o que tem acontecido na modernidade, não só por causa de métodos de evangelismo, digamos assim, mas nas razões pelas quais as pessoas evangelizam. Dos grandes problemas na atualidade é a chamada causa social. Então, recentemente, o camarada falou que a igreja tem pecado porque tem ficado cega aos problemas sociais. Aí eu falei assim, se o problema social que se refere ao pecado, eu concordo plenamente. A igreja tem negligenciado seu papel de se opor ao pecado e o remédio para isso é o evangelho. Não, a ideia dele é transformar a igreja em ONG. Ideia que eu já expliquei para os irmãos que não tem eco no Novo Testamento. Diversos problemas sociais pela igreja não foram endereçados. Cristãos podem se envolver de uma forma ou de outra, inclusive na história fizeram isso, mas como igreja, a missão da igreja é clara. Estamos aqui para pregar o evangelho. Só que como o evangelho tem sido modificado, adaptado, adocicado, né? Tornado mais palatável para o mundo de hoje, ele perde a sua função. Ele perde a sua eficácia, irmãos. É como um remédio, né? Se alguém manda um antibiótico para você, que eu estou tomando, 8 horas, uma cápsula desse tamanho, e eu resolvo tomar de 3 em 3 dias. Eu joguei dinheiro fora e não fiz o tratamento, porque eu não segui o plano. Então, o Senhor Jesus nos deixou uma organização e ordens para obedecer. E boa parte, meus irmãos, da igreja, né, como projeto maior, não está funcionando. Eu não me refiro ao corpo de Cristo, mas a igrejas locais, porque nós estamos saindo do plano. Nós estamos fazendo aquilo que o Senhor nos deixou para fazer. E particularmente, na matéria que nós estamos tratando aqui, cada um de nós, nesse domingo pela manhã que nós estamos gastando aqui, irmãos, há um mês já, completando hoje, precisamos nos questionar: eu estou seguindo o plano de evangelismo do Mestre? Eu estou de fato engajado com a missão que Ele me deixou? Eu estou me envolvendo com as vidas, eu estou influenciando as vidas, eu estou alcançando as vidas. Eu estou fazendo aquilo que Ele me deixou, começando pela obediência em mim mesmo? E eu vejo, meus irmãos, que essa é uma questão binária. Sim, não. 0 e 1. Porque a nossa tentação, escuta-me bem, a nossa tentação é encontrar algum meio termo e nos colocar lá. A gente não ousa dizer, tenho obedecido. A gente não ousa dar uma de Saul, né? Cumprir a palavra do Senhor. Mas a gente também não quer reconhecer e se colocar do outro lado. Não tenho feito. Então a gente acha um meio caminho. Eu até tenho feito, mas eu poderia melhorar. Ou nos colocamos na população geral como quem que não tem problemas nessa área? Isso fica claro, meus irmãos, uma reação que eu tive numa das vezes que eu compartilhei a frase de Spurgeon que os irmãos bem conhecem. Todo cristão é um missionário ou um mentiroso. Algumas traduções, porque obviamente foi falado em inglês por ele, diz é um falsário. As pessoas ficaram ofendidas. Eu gosto quando as pessoas ficam ofendidas, meus irmãos, porque geralmente as pessoas ficam ofendidas porque é verdade. Tipo assim, né? Você não pode falar que ele é gordo. Por quê? Porque ele vai ficar ofendido. Ele vai ficar ofendido porque ele é gordo? Porque quando as pessoas falavam para mim que eu era filé de borboleta, elas estavam falando literalmente a verdade. De frente parecia que estava de lado parecia que eu tinha desaparecido. Eles não estavam me chamando de filé de borboleta porque eu era, né, forte, robusto, gordo, e eles queriam falar o contrário. Estavam falando a verdade. Eu era magro que dava dó, meu paletó listrado tinha uma listra só. Pegaram referências mais antigas, não? Saudoso Rebanhão, né, a música.
Isso é a música, irmãos, para quem não sabe. Então, você não pode chamar a pessoa disso, porque ela vai ficar ofendida. Porque ela é. Ofender uma pessoa com uma mentira, alguma coisa que deprecie, é outra história completamente diferente, né? Claro. Então, o problema, meus irmãos, com a frase de Spurgeon é que as pessoas não conseguem ousar em dizer, eu sou um missionário. Não oficialmente institucionalizado como o André e a Juliana, não estou me referindo de ponto geral, né? Não é porque tem título na frente, não. Ninguém ousaria dizer isso. Mas aí, qual é a outra opção? Porque Spurgeon é binário. Ou você é, ou você não é. E quando a gente está tratando esse assunto, irmãos, é óbvio, nós não estamos falando de produto final. Nós estamos falando de processo. Porque o produto final pertence ao Senhor. É responsabilidade e ação do Espírito Santo. A conversão de pessoas não é sua competência. É competência do Senhor. Produto final. O processo é sua competência. É sobre essa obediência que estamos falando aqui hoje também. De novo eu tirei os olhos da bola e onde eu fui mesmo? Ok. Pode passar o próximo slide. É isso aí que eu cheguei. Tinha o final desse. Aplicação do princípio nos dias de hoje. Hoje cada um de nós, bem como aqueles que alcançamos com o Evangelho, precisa aprender e aprender de novo essa lição. Aprender e aprender de novo. As ordens do Senhor não podem ser discutidas e negligenciadas. Estamos em guerra, uma questão de vida ou morte. E a nossa indiferença às ordens dadas e negligencia, desculpe, irmãos, a negligência, né? Está sem o acento. Negligência para com nossas responsabilidades enfraquece a causa do mestre. Então perceba, meus irmãos, o problema da causa do mestre não é o dono da causa. Ele não é o problema. O problema são os seguidores, eu e você. Quando nós não fazemos aquilo que ele nos ordenou fazer. Ok? E quando nós não fazemos, respondemos com negligência, com desobediência, nós estamos enfraquecendo o objetivo final. Eu não tenho, irmãos, na minha teologia espaço para acreditar que o Senhor teria feito outra coisa se eu... O meu entendimento é que a minha desobediência enfraquece a causa do mestre porque desobediência gera desobediência. Ela é copiada também. Exemplos bons e maus geram cópias boas e mais. Essa semana a gente foi lá meio que impactado no nosso grupo pelo vídeo, né, da situação que eu já mencionei inúmeras vezes. Coloquei o vídeo apenas para reforçar o ponto, a situação da Europa, né, de igrejas e mais igrejas sendo fechadas. Aí ficamos ali, né, chocados alguns minutos e tal, ótimo, maravilha, choque é bom. Acorda a gente. Agora, irmãos, a causa do mestre é enfraquecida por outros meios. Não precisa fechar a igreja, não precisa demolir prédio. Como que essas igrejas chegaram ao ponto delas serem vendidas para se transformarem em bibliotecas, bares, lanchonetes, etc. Eu me refiro ao prédio, né? Por que elas foram vendidas? E não é só lá não, viu? A igreja que meu pai congregou na época que ele morou nos Estados Unidos, alugava as suas dependências para os brasileiros, porque eles não tinham membresia suficiente para pagar as taxas prediais. O equivalente ao IPTU de lá, né? E tem um tipo uma taxa de propriedade também, outro, um seguro, que é um pouquinho alto quando você tem um prédio lá. Eles não tinham dinheiro, a igreja não tinha membresia, movimento para pagar, alugavam no horário alternativo para os brasileiros, como aluguel, para poder ter dinheiro para pagar suas taxas. Como que chega a esse ponto, irmãos? Como é que a igreja vira bar, lanchonete e biblioteca? Quando o exemplo da desobediência começa a ser imitado por outro, e por outro, e por outro. No primeiro ano que essa igreja teve um crescimento negativo, um sinal de alerta devia ter soado. Alguma coisa está errada. Mas eles acharam que era normal. É assim mesmo as coisas. Eles deviam parar e pensar, o que está acontecendo? Sabe, meus irmãos,
até o momento, nós não temos nenhum batismo para o nosso próximo evento em outubro. Até o momento. Vai ser praticamente a primeira vez que eu me lembre que um dia de comunhão das famílias talvez não tenha batismo. E nas minhas contas, o que nós poderíamos ter no máximo eram 2, se as pessoas decidirem. Já dá para ligar o alerta ou não? Já dá para a gente colocar a barba de molho? Se preocupar um pouquinho? Porque essas vidas que eventualmente serão batizadas, elas não vão brotar do chão e nem cair do céu. Elas vêm pela minha obediência. Em fazer o que o Mestre me deixou aqui para fazer. Só isso. Não tem alternativa. A verdade mais elementar é nossa posição de servos e a necessidade de obediência em amor. Começa em nós. E nossa obediência nos deve levar a multiplicar-nos em outros e servir de exemplo para eles também. Tragicamente, a igreja em muito tem falhado em ambas as tarefas. Isto é, nem nos multiplicamos, nem nos tornamos exemplo. Precisamos nos convencer que o reino de Deus não é o lugar para preguiça. Muito pelo contrário. As palavras que vemos no Novo Testamento, por exemplo, crescimento, desenvolver, batalha, etc., essas palavras denotam muito, mas muito trabalho quando falam da carreira cristã. Denotam obediência ativa, intencional, proativa. Podemos inclusive, nos perguntar, por que há tantas pessoas atrofiadas em seu crescimento espiritual, estagnadas e ineficazes em seu testemunho cristão? A resposta está na desobediência, que conduz à inércia, isto é, ao não movimento. Enquanto que, como vimos, a carreira cristã é o oposto disso. Sabe aquela frase dizendo, lave, enxague, repita? Não tem nos shampoos ou condicionador que você compra, né? No meu, eu apenas quero que ele faça espuma. Então, eu nem leio. Mas sei que você é mais detalhado sobre o seu cabelo. Você lê lá. Lave, enxague, repita. 1, 2, 3 vezes. De novo, de novo, de novo. Essa é a rotina. Pregue, alcance, discipule, repita. Pregue, alcance, discipule, repita. Até quando, pastor? Para emprestar a frase da ceia? Até que ele venha. É só o que temos que fazer, irmãos. Não tem absolutamente outra missão a não ser esta. Não, pastor, mas eu estou servindo a Deus porque eu faço isso e aquilo outro na igreja. Acho que a gente falou isso na primeira nacional, meu irmão. Se isso está atrapalhando o que você faça da coisa principal, a coisa principal, pode entregar seu cargo hoje. Eu não acho que seja isso que esteja atrapalhando. Realmente não acho. Mas se você acha que é isso, se você está se convencendo que é isso, você precisa se desvencilhar do que está lhe atrapalhando para correr a carreira que lhe está proposta e fazer aquilo que nós realmente devemos fazer. Onde eu parei, irmãos? Qual parágrafo que eu parei? Segundo. É isso mesmo? Ah, é verdade. Se olharmos em termos gerais, parece que o ensino de tomar a cruz e morrer para si mesmo foi substituído por faça o que mais lhe convém e o que mais lhe agradar. O importante é amar a Deus. Porém, tudo isso é engano, pois não é o verdadeiro amor vivido pela obediência. Em resumo, a situação não pede que sentemos em lamento, mas que nos levantemos em ação. E começa em cada um de nós. Se vamos ter um verdadeiro discipulado vivencial e obediente como marca dos membros de nossas igrejas, isso começa em mim. Somente sendo
assim, está faltando, irmão, somente sendo assim é que poderemos nos multiplicar de forma saudável. Ponto aqui, meus irmãos, é que nós estamos vendo algo básico, fundamental, que precisa ser relembrado num momento tão difícil que a igreja do Senhor passa. No momento onde a igreja está talvez saindo um pouco do chamado movimento gospel até certo ponto. Ele teve seu ápice, né, mas já murchou. Mas a gente tem que ler o que está acontecendo com a igreja de Cristo hoje. Em que ela está se envolvendo, o que ela está se identificando. Há uma década atrás, mais ou menos, sim, teve uma ressurgência de interesse pela teologia. A fé reformada nunca esteve nos últimos anos como trazendo tanto interesse como está hoje. Isso tudo é muito bom. Mas eu fico preocupado, meus irmãos, que a gente vai, umas melhores do que as outras, mas de modinha a modinha. Tem a modinha do louvorzão, né, quando eu era lá mais novo. Aí teve também uma modinha de missões, teve uma modinha de ação social, aí teve também a modinha da teologia. Como eu disse, umas melhores do que as outras. Mas eu me pergunto, meus irmãos, quanto que as coisas que realmente importam vão entrar na moda? John MacArthur tem essa frase que diz que na igreja moderna tudo entra na moda, menos a pregação bíblica. Porque é algo que está dentro dessas disciplinas básicas, rotineiras, repetidas, que nós precisamos nos atentar. Eu gosto de rotinas, irmãos, eu gosto de coisas repetitivas. Eu não gosto de repetir as coisas, mas eu gosto de coisas que têm um começo, um meio e um fim. Por isso que quando eu peguei o bichinho da pregação expositiva, foi fácil me apaixonar por ela. Eu gosto de fazer séries, quando é o tema, inclusive o nosso boletim. Fizemos hoje uma segunda parte de uma primeira. Eu gosto de esquemas como aquele que está lá, naquele diagrama, ali bem grandão para todo mundo ver, onde você deve fazer um devocional por dia, a presença em cada uma das programações da semana da sua igreja, um bom livro por mês, e assim por diante, uma conferência por semestre, uma leitura bíblica anual por ano. Eu gosto dessas coisas. Porque eu vejo que foi exatamente, irmãos, em fazer a manutenção do ordinário. Entenda, ordinário não é coisa ruim, não. Tá? Quando a gente diz, falando é um ordinário, isso aí é pejorativo. Ordinário vem de ordem, de começo, meio e fim. De proposta, execução e conclusão. Eu vejo que o Senhor é o tempo todo assim. Ele não tem novidades na eclesiologia e na vida cristã que a gente vê no Novo Testamento. E a minha preocupação, queridos, é que nós, como igreja, que temos tentado implantar isso há mais de uma década, na verdade, quando começamos nesse tipo de pensamento, nós estejamos entediados com esse bom tédio. Entediados dessa rotina. Estamos perdendo de visão, de foco, de perspectiva. Os benefícios que isso tem, porque nos ajudam a obedecer. A fazer o básico daquilo que Ele nos ordenou. A fazer aquilo que Ele deixou para nós desde o começo. Consagração, irmãos, é isso. Não é nada espetacular. Ninguém precisa fazer encontro com Deus ou vir à frente para, pela milionésima vez, consagrar sua vida. É uma obediência diária, tomando o jugo do Senhor, aquilo que Ele deixou para nós, que obviamente nós sabemos é leve. Vamos orar? Pedir ao Senhor que nos ajude a viver essa realidade nas nossas vidas. Viver essas verdades nas nossas vidas. Deus querido, nossa rotina, nossos afazeres e tudo mais que nos acompanham serve muitas vezes de reais distrações e muitas vezes de desculpas. E a nossa vida vai passando e acabamos esquecendo de andar com o Senhor. Nos ocupamos com a vida e esquecemos daquele que é a nossa verdadeira vida.
Às vezes nos ocupamos, inclusive, com as coisas de Deus e negligenciamos nossa vida e nosso andar com o Deus das coisas. E andar com o Senhor aumenta ou deveria aumentar a nossa compreensão e o nosso desejo de fazê-lo conhecido. De contar aos outros quem Ele é. Porque foi este exatamente o efeito que o investimento que o Senhor fez na vida dos discípulos, apóstolos e outros depois, foi isso que causou na vida deles. A convivência com o Senhor era tamanha, tão poderosa, tão envolvente, tão absorvente das suas vidas, que não restava nada mais a não ser compartilhar para outros daquilo que eles estavam vivendo. Ajuda-nos, ó Deus, a redescobrir essa realidade e vivê-la nas nossas vidas. Cuida de nós nesta tarde e à noite possamos voltar para de forma alegre e prazerosa com nossos irmãos cultuar o Teu nome e ouvir a Tua palavra. É a nossa oração em o nome de Jesus. Amém e amém.